Bom dia, 30 de janeiro, segunda-feira. Mais uma semana que a gente está iniciando e eu quero fazer uma análise rápida sobre a conjuntura nacional. Essa semana nós vamos ter a eleição do Congresso Nacional com a eleição da presidência do Senado e a eleição com a presidência da Câmara dos Deputados. São dois processos muito importantes para a articulação e para a tranquilidade ou não do próximo governo, do governo Lula, porque vai depender muito da relação dele com a Casa de Leis, com a Assembleia, com a Câmara dos Deputados e com o Congresso Nacional, para que ele passe as leis e para ele possa fazer valer as suas ideias sobre a economia, sobre a geração de riqueza, sobre sobre a administração federal. Mas eu não quero discutir sobre como é que vai ser, que me parece que a eleição do Arthur Lira está consolidada, as articulações com ele estão sendo bem conduzidas. Claro que tem aqueles que dizem que o Lira vai ser o primeiro-ministro, que o Pacheco, enfim. Mas é o que se propõe o governo Lula de negociar com as casas, de debater politicamente, de estar conversando seus projetos, de não judicializar a política. Enfim, esse processo me parece que corre bem. O que se avizinha aí, que vai ter um grande debate, vai ser sobre a economia, sobre a reforma tributária que o Haddad está encaminhando, discutindo como é que vai ser feito. Me parece que vai ser feito em dois tempos. Primeiro sobre o consumo e depois vai vir sobre a renda, como é que ele vai articular isso. Também está sendo bem encaminhado, bem debatido. O que me parece que a gente precisa prestar atenção é sobre o olhar que o governo federal vai ter sobre os menos assistidos e aonde o Estado não protege os brasileiros. O primeiro caso mais emblemático e mais grave de todos é sobre as populações indígenas no Brasil. Em todo o Brasil, embora o caso mais agudo e mais problemático seja o dos Yanomamis, em Rondônia, mas no Brasil inteiro tem a questão do marco temporal que está no STF. O marco temporal, para aqueles que não sabem do que é, dizem que são consideradas terras indígenas até a promulgação da Constituição de 88. Quem estava na terra pode ser considerado dono. O que no caso dos índios pode não ser uma verdade, porque teve muitos que foram deslocados, foram expulsos de suas terras quando eles não tinham nenhum mecanismo de defesa. Portanto, esse debate está no STF. Se for retroagir, como é que vai ser um debate bastante interessante e me parece que agora o momento está maduro com toda essa questão indígena. Aqui no Mato Grosso do Sul, todos nós sabemos as condições que os índios continuam vivendo e sempre cada vez mais pressionados pelo homem branco que chega e vai ocupando as suas terras. Enfim, é preciso ter claro uma posição, ou pelo menos ir avançando cada vez mais na proteção dos povos indígenas. Mas nós também temos que ver a proteção que vai ser dada às populações mais periféricas. Os planos de transferência de renda, como Bolsa Família, o Vale Gás, eles precisam ser bem estruturados para que seja condicionado a questão das crianças na escola, das suas carteiras de vacinação, da saúde da mulher, como é que vai sendo colocado isso. Portanto, o olhar do Estado para as populações menos assistidas é o grande mote desse governo. Porque ao Lula polemizar com o chamado mercado, dizendo que não concorda com os ganhos da Bolsa de Valores, o ganho que os banqueiros têm, os ganhos que os rentistas têm, que as grandes famílias ricas têm no Brasil, que elas precisam pagar mais impostos. Isso me parece a principal pauta que nós, população periférica, seja branco, negro, índio, LGBT, as populações periféricas a gente tem que ter atento. Qual vai ser o olhar e qual vai ser a postura do Estado em proteção a nós e as populações que nos cercam. Portanto, vamos ficar de olho. A eleição do Congresso Nacional está tranquila, a pauta da economia está sendo bem conduzida e me parece que vai até 4, 5 meses já está resolvido. A grande questão é como é que vai se comportar
o olhar do Estado sobre as minorias desprotegidas. A primeira ação que precisa ser feita com muita rapidez e dureza é a expulsão dos garimpos ilegais na Amazônia. Essa é a primeira ação do governo, que a gente vai testar a força e a articulação do Estado em proteção das minorias. Tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.